mais esse episódio. Esse que é o segundo episódio da segunda temporada do Pod da Visão, um podcast do Estúdio Avancini, aqui onde estamos gravando no momento. Inclusive, já vou deixar para você, se você quiser ser gravado ou entrevistado aqui ou participar de um programa como esse, por exemplo, é só entrar em contato com a gente. E hoje, nosso entrevistado é Thiago Boazzi, ele que é fotógrafo, apicultor e muito mais. Bom, Thiago, seja bem-vindo a esse programa. Fique à vontade, a fala é toda sua. Obrigado, Davi. Para mim é uma honra estar aqui nesse estúdio de primeiro mundo, né? Onde fiquei impressionado aqui com o setup. Agradecer você, dizer que a honra é toda minha. Você ter me recebido aqui junto com a Angélica, a sua esposa. Para mim é uma alegria e vamos bater um papo interessante aqui sobre a área que a gente domina, né? Que é a comunicação. Thiago, antes, se você puder me apresentar um pouquinho, nós conversamos um pouco antes sobre alguns dos seus negócios. Sim. Eu sei que nós conversamos um pouco antes sobre alguns dos seus negócios. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Claro. Eu venho de uma formação como empresário de longa data, né? Uhum. Eu comecei a ter contato com o mundo corporativo, eu falo, com 12 anos, né? Que eu tenho a lembrança de vender picolé, né? Uhum. Lá na rua que eu morava tinha um produtor de picolé, Sim. E ele tinha os carrinhos e com 12 anos eu percebi que eu conseguia gerar valor através do meu esforço. Uhum. E aí eu cheguei para esse moço e falei, eu quero vender, quero saber como é que é. E aí eu comecei a pegar aquele carrinho e sair batendo de porta em porta, né? 12 anos e vendendo esses picolés. Uhum. Hoje eu tenho 3 CNPJs, né? Eu tenho uma criação de abelhas lá na fazenda, eu me enquadro como produtor rural, eu tenho o CNPJ de um estúdio de fotografia, que é a Dois Elos, onde eu desenvolvo uma sociedade junto com a minha esposa, a Tati, onde a gente atende clientes de casamento, faz ensaios de família. Isso há quantos anos já? A Dois Elos? A Dois Elos tem 15 anos no mercado. Ah, bastante. A Dois Elos. Você pegou toda essa transformação, né? Mas antes, né? A Dois Elos, ela surgiu porque eu tive a sorte de encontrar a Tati, casar com ela, e nós dois somos fotógrafos. Sim. Mas eu já estava no mercado há 15 anos. E aí eu casei com a Tati, hoje a Dois Elos tem 15 anos de mercado, né? E a gente vem atendendo diversos clientes aí, inclusive na área corporativa, a gente faz... eu faço mais retratos de homens de negócio e a Tati também faz retrato de mulheres, de gestantes, de famílias, né? Ela gosta de fazer essa parte e isso vem agregar dentro do nosso negócio de fotografias, né? Sim. Fora isso, eu estou como vice-presidente do grupo UNIC, que é um grupo ligado de soluções de treinamento, consultorias e dentro do ramo de food service, né? Do nicho de comida, de alimentação fora de casa, onde lá eu desenvolvo toda a parte estratégica de mercado, de como atingir novos mercados, de expansão, de parcerias. E também, né, como você disse, eu sou multifunções, assim, né? Sim. Eu sou presidente da AMAECO, que é a Associação dos Amigos do Meio Ambiente e da Ecologia, onde eu desenvolvo também, por criar abelhas, lá está envolvido com essa parte da ecologia, e eu falo assim, quem cria abelhas é meio que um ambientalista por definição ali, porque as abelhas onde chegam, elas só melhoram aquele ambiente. Sim. E nos ensina muito, viu, Davi? Essa comunicação, que é o assunto que a gente vai desenvolver aqui hoje, as abelhas, elas nos ensinam organização, comunicação, espírito de equipe. Então, tem todos esses paradoxos e esses paralelos dentro de uma criação de abelhas, né? Sim, negócio. sim. E depois que eu comecei a criar abelhas, eu comecei a ter um produto, que é o mel, que é o própolis, onde a gente extrai lá da fazenda. E aí eu senti a necessidade de estar criando uma marca, que é a Fator Mel. A Fator Mel hoje, ela vende própolis, mel, pólen, cera de abelha, vende caixa para quem quer criar abelha. Enfim, todo esse universo, a Fator Mel veio para desempenhar esse papel. Então... e diga-se de passagem, já vou deixar aqui minha propaganda da Fator Mel. É muito bom o mel, viu?
acredito que se o mel é bom, os outros produtos são de qualidade também, né, Thiago? Ah, claro. O que a gente fala, a gente se espelha nas abelhas, né? Uhum. As abelhas são muito eficientes e a abelha Apis, que é a abelha exótica, né, que foi introduzida no Brasil, ela é a abelha mais limpa do mundo. Então ela não vai em água parada, ela não vai no barro, porque tem algumas abelhas sem ferrão, né, que são nativas daqui da nossa região, que elas vão lá fazer o ninho com barro. Então, alguns produtos eles vêm contaminados. Agora Sim, a sim. Apis não, ela só vai em coisa boa e em coisa limpa. Inclusive, a própolis da Apis, ela é hoje classificada como medicamento. Sim, Então, você sim. tem um valor agregado aí de benefícios para a saúde que é fantástico, assim. Legal. Thiago, você não colocou aí, mas eu sei que você também é palestrante, né? Sim, Até... a gente tem a oportunidade de quando a gente se propõe a ser produtivo, né, Davi? A gente tem a oportunidade de ser convidado e até, às vezes, remunerado para Sim, sim. dar essas palestras, essas mentorias. Por exemplo, na Unic eu desenvolvo lá um programa que é de CPF forte antes do CNPJ. Porque o CNPJ ele não se sustenta por um longo tempo se a mentalidade e as emoções desse gestor, que é o CPF, não tiver de uma maneira apropriada para aquilo que ele quer atingir. Então, o meu trabalho que eu fui percebendo como empresário, como terapeuta, né? Eu tenho uma formação em terapia corporal e sou estudante também de análise bioenergética, que é do Lowen. Também sou um curioso nas teorias do Beth Hellinger, né? Que é de constelações familiares. Essa energia que está presente, só que a gente não percebe e acaba sendo influenciado por elas. Então, quando Sim, você sim. começa a interpretar essas simbologias, você começa a ter uma comunicação mais assertiva. Legal. Já que você falou sobre comunicação, eu queria fazer a primeira pergunta e ela é mais focada um pouquinho no seu histórico. Tiago, quais as principais mudanças que houve no modo de se comunicar nos últimos 15 anos? Porque, como você disse, você faz eventos e a comunicação é essencial para tudo. Você conseguiria me dizer de cabeça assim de primeiro? Sim, a comunicação, como tudo na vida, é dinâmica. Ela vai mudando e expandindo. Sim, sim. Então, o mercado ele é cíclico, né? Ele funciona como um espiral. Então, ele sempre vai ter momentos que você vai se comunicar de uma maneira e vai ter outros momentos que você vai comunicar de outra. Então, vai da sua percepção de qual momento você está e qual momento o seu mercado está. Então, você vai perceber isso e adequar aquela comunicação, muitas vezes também para a estratégia do seu negócio. Ou você como pessoa, por exemplo, eu tenho vários negócios, então eu adequo a minha comunicação para cada momento de cada negócio, para conseguir, quando eu defino uma visão, eu vou comunicar aquela visão. Então eu falo como criador de abelhas, no Instagram, por exemplo, da Fazenda, que inclusive vocês podem seguir, que é criador de abelhas, tudo junto, com um S no final, plural, né? Criador de abelhas. E aí lá eu coloco coisas relacionadas à criação de abelhas e conteúdos da fazenda. Então eu vou lá visitar o apiário, eu gravo esse conteúdo e posto nesse canal. Eu tenho o meu Instagram de imagem, né? Que chama Foto Ativador. Por quê? Porque tem tudo a ver com o meu propósito. Foto, em latim, é luz. E ativador é ativar essas pessoas através da luz. Então, esse é meu propósito. De gerar valor para as pessoas, para que elas tenham uma organização mental e emocional, para que elas não fiquem limitadas. Muitas pessoas chegam para mim e falam, nossa, você faz tanta coisa, como é que você dá conta? Quando você internaliza que você não é sua função, eu não sou um fotógrafo, eu não sou um apicultor, eu não sou um empresário. Eu estou. Então, eu consigo estar de várias maneiras. Agora, para a percepção do mercado, essa comunicação ela tem que ser assertiva e direcionada para cada canal.
Então, no canal de criação de abelhas, eu só falo de criação de abelhas. No canal de fotoativador, eu misturo essa comunicação como terapeuta e como estudante das emoções, porque a comunicação ela está ligada à nossa imagem. E a nossa imagem ela não foge das emoções. A gente só comunica emoções. A gente internaliza sentimentos, a gente elabora esses sentimentos dentro da gente e todos nós somos expressão desses sentimentos, que é chamado emoções. Então, a gente não consegue comunicar aquilo que a gente não tem internamente. E aí, eu direciono isso para esse Instagram. Então, fotoativador é para isso. É para pegar as emoções, a imagem e o que é o ser humano. Agora, por exemplo, a Fator Mel, eu só direciono para produtos do mel, né? Isso, do mel, dos produtos das abelhas. Sim. E assim vai. A comunicação, ela passa por essa resolução emocional. Quanto mais eu me conheço, o melhor caminho que existe é para dentro. E aí, quanto mais eu me conheço, mais presente eu estou. E isso tem uma percepção das pessoas. E o mais legal de tudo isso é que você consegue também desenvolver pessoas. Através da sua comunicação, elas te percebem daquela maneira e aí elas se abrem para crescimento. Porque se você ficar... Eu costumo usar a analogia da árvore, né? Se o fruto ficar preso na árvore, ele não tem a possibilidade de cair no chão, virar uma semente e dar outra árvore que vai dar outros frutos. Então, se eu fico grudado nessa árvore, eu acabo morrendo, acabo me escondendo, porque eu fico preso nessa árvore, né? E aí, na terapia, eu aprendi que nós viemos de árvores, né? Nós viemos de um pai, de uma mãe, que nos geraram com amor. E aí, a gente está na vida e a gente honra esses pais, né? Com novos frutos. A gente honra esses pais não ficando preso neles, mas dando novos frutos e prosperando. Prosperar no sentido de crescimento. Sim. No sentido de ir para frente, né? Sim. Ô, Thiago, então existem vários meios de se comunicar, né? A comunicação nem sempre é verbal. Mas falando da comunicação verbal, essa do tete-a-tete, qual o principal erro que às vezes as pessoas pensam sobre falar bem? O principal erro, eu acho que é justamente isso, achar que a comunicação é só um ponto. A comunicação, ela passa por diversos pontos. Corporal, visual, auditivo, que eu costumo dizer que é a sinestesia. A sinestesia, até o toque, né? É uma comunicação. O som é uma comunicação. Porque se a gente for entrar mais profundamente, a gente pode entrar nos deficientes auditivos, nos deficientes visuais. Como é que eles se comunicam? Então, o nosso papel como comunicador é justamente explorar essas possibilidades de comunicação. E a comunicação passa por isso. Nós, por exemplo, como fotógrafo, você como cinegrafista, você está captando essas emoções, né? Sim. E quanto mais aquele cliente tem os canais abertos, né, para isso, quanto mais ele percebe isso, mais a comunicação vai ser assertiva. Sim. E falando dessa comunicação não verbal, na sua experiência como fotógrafo, o que você tem percebido? Como fotógrafo de pessoas, né? Porque eu adoro fotografar pessoas e estar com as pessoas. Eu costumo dizer que tem os buscadores e os descobridores. Eu prefiro ser um descobridor. Por quê? Cada pessoa, Davi, carrega um diamante dentro dela. E aí, é nosso papel como intermediário disso é descobrir onde está aquele diamante. Porque a câmera, ela é só um objeto intermediário. Quando eu vou fotografar, por exemplo, um casamento, eu já vou com a mentalidade e com as emoções direcionada para descobrir aquelas histórias. E o casamento, ele é um evento fantástico, né? Ele é um evento muito ímpar, eu falo. Ele é um evento que tem muitas emoções acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma fração de tempo muito pequena que acontece muita história. Então, o que eu falo para a Tati, né, que é minha sócia lá na Dois Elos, é que o nosso papel ele é de curadoria de memórias.
Então eu não tô lá para fotografar. Eu falo que eu não fotografo pro casal que tá ali se casando. Fotografo para quem vai nascer, para pro filho, pro neto, o que depois vai pegar aquelas imagens e vai imaginar. Eu falo que a fotografia e o filme tem uma mágica, né, envolvida. Porque quando a gente demonstra o nosso trabalho de fotografia e de filme, as pessoas remetem às sensações, elas remetem ao que elas estavam conversando, elas remetem ao passado, que serve, Davi, como que dão sentido para a nossa vida no agora. Sim. Então lá a gente codifica, a gente viveu aquelas emoções e a gente comunica e dá sentido para a gente ir para o futuro. Entendeu? E aí eu acho que essa é a mágica da comunicação. Sim. Não, e é legal quando você acrescenta uma palavra na comunicação chamada narrativa, né? Exato. Ou você deixa a comunicação muito mais poderosa, né? A narrativa hoje em dia, todo mundo sabe que ela é feita, dá para ser feita uma narrativa num vídeo, é até mais fácil de mais uma foto, ela também consegue trazer uma narrativa muito forte, né? Claro, eu sou um estudioso, né, de comunicação, tenho uma formação aí em publicidade. Aliás, eu sempre estive na comunicação. Eu comecei a ir para o lado da fotografia, porque meu tio, o Douglas, e a minha tia Ivete, que a Ivete é jornalista e o Douglas é repórter fotográfico. Então, com 12 anos, eu fui trabalhar com eles. Então, eu já estava nesse meio da comunicação, né? Do jornalismo. Eu cheguei a ter, na época que tinha os jornais e as revistas, eu cheguei a ter coluna social, né? Legal. Escrevia e postava foto. Era o Instagram de antigamente. Sim. Então, eu postava isso e estava num grupo de pessoas, de eventos, que rolava muito esse network, né? Que é uma rede de trabalho, de geração de valor para as outras pessoas. Aí que tá a questão, né? Desculpa te cortar, cara, mas hoje em dia networking virou a palavra da vez, né? Só que as pessoas, elas muitas vezes confundem o networking, né? Elas chegam perto da outra pessoa tentando sugar, né? Sugar contato, sugar oportunidade. Mas o networking, ele é isso, ele é uma troca, né? Exatamente. O tempo inteiro, né? É uma troca de valores. Então, você pega a palavra network, que é net, que é rede, e o work de trabalho. Então, você pega essa rede de geração. Porque quando a gente fala de comunicação, Davi, a gente está pegando o nosso valor e comunicando para o outro, entregando esse pacote para outra pessoa. E se esse pacote ele tem vários benefícios, a gente acaba criando uma rede de geração de valor infinita, entendeu? Sim, o que eu falo, todo mundo tem um diamante dentro de si. E aí o nosso papel é descobrir isso. E a gente só descobre isso ou só comunica isso através da nossa fala, da simbologia, da nossa disposição de estar na relação, nos afetando, né? Eu falo assim, o afeto, ele é a busca para ter uma comunicação efetiva. Porque se eu me fecho no meu lugar e você se fecha no seu, a comunicação não acontece. Então, as emoções, ela é a parte mais importante para você ter uma comunicação mais assertiva. Quanto mais você estiver tranquilo com as suas emoções, quanto mais você trabalhar elas, mais comunicativo você vai ser. Sim. Ô, Thiago, e falando de uma maneira mais comercial da comunicação, muitas das vezes o empreendedor ali, ele, por amar o que faz, isso inclusive foi um dos temas que nós conversamos um pouco antes do podcast, ele acaba não se comunicando bem, não é verdade? Qual a importância de um prestador ali se comunicar bem a tal ponto que ele influencie ou que ele possa, por exemplo, iniciar um network verdadeiro onde que ele está? Claro, eu desenvolvi um método que chama método PIL, que é P-I-L, que é o quê? A presença invisível do líder. O que é a presença invisível do líder? Ela passa por 3 pontos. Nós, Davi, a natureza de Deus, ela é feita com hierarquia. Então, muitas das vezes as pessoas querem contra uma hierarquia de um sistema, de uma empresa, e aí elas não têm um pensamento estruturado. E a comunicação, ela passa por uma organização mental e emocional que vai te colocar no mercado com mais valor. E quando você está disposto, igual... Todo mundo teria que descobrir o Avancini Studio. Por quê? Porque é uma coisa maravilhosa. Só que as pessoas não têm a obrigação de conhecer o Avancini Studio.
você, como gerando todo esse valor aqui, as pessoas precisam disso, só que elas não sabem que existe. Então, o nosso papel como empresário... Porque eu encaro o empresário sempre, Davi, como um gerador de valor. Ele está sempre preocupado em como ele vai entregar o máximo de valor para quem está consumindo o produto dele. Mas só que o papel dele é atingir mais famílias. Eu costumo dizer, eu tenho esse método PIL que é assim, ó. Quando um líder ele se comunica bem, ele se planeja e tem um negócio assertivo, quantas famílias ele vai atingir? Então, ele não está fazendo por ele. A pergunta é assim, se eu ganho, quantas pessoas vão ganhar? Qual que é a cadeia de valor que a gente vai gerar? Então, quando a gente se organiza, a gente entende essa hierarquia, a gente entende qual que é o propósito do nosso negócio, a gente começa a ter uma comunicação de valor também. Então, para o empresário, para o meio corporativo, é fundamental você ter isso organizado para gerar resultados. Uma organização ela é feita para gerar resultados. E aí a comunicação e eu falo assim, o comercial, a parte de vendas, que é o coração, que é o pulmão de todo o negócio, ela vai começar a andar. Então, a comunicação, ela junto com a geração de valor, ela realmente traz o resultado. Com certeza. É uma junção que não tem como andar separado. Um negócio, ele sobrevive de vendas, que é o resultado. Porque se eu consigo vender, é o resultado da minha empresa. Só que a venda, ela parte de uma comunicação. Hoje eu estive no centro da cidade aqui com a minha filha. E a minha filha, ela está passando um momento interessante. Minha filha, a Lisa, ela tem 8 anos de idade. E ela, por várias vezes, ela chega para mim e fala que quer consumir algo que ela viu através de um canal de comunicação, por exemplo, um YouTube. Ela percebe aquela comunicação que alguém fez para ela. Isso causa um desejo dentro dela. E aí ela chega para mim e fala, papai, eu preciso comprar tal produto. O que acontece? Eu posso falar para ela, eu posso pegar o meu dinheiro e dar para ela e ela compra isso, ou eu posso gerar pegar esse ponto do desejo dela e posso treinar ela para que ela venda e se comunique, que é justamente o que eu estou fazendo agora. Sim. Então, ela tem as necessidades, como eu sou um treinador de pessoas, sou um desenvolvedor de pessoas, sou um estrategista, eu já treino isso na minha filha. Então, ela tem 8 anos. Eu falo assim, que mulher que vai virar essa? Porque quando a gente aprende a se comunicar e a se vender, aí não tem como parar. Sim. Porque a gente não tem mais freio. Eu falo assim, quem foi treinado a se comunicar? A minha mãe e meu pai, por exemplo, não me ensinaram isso. Não me treinaram nisso. E aí, por exemplo, eu falo, quando a gente quer ser médico, a gente vai lá e faz um curso de medicina. Quando a gente quer ser advogado, a gente vai lá e faz um curso de direito. Hoje tem várias escolas de comunicação que está ligado à venda. Então, a gente buscar esse treinamento, buscar se qualificar, a gente vai conseguir ter uma comunicação e um resultado de vendas no nosso negócio extraordinário, né? Tem uma frase muito, muito propagada por aí que diz assim, né? Que é impossível de ter uma segunda chance de uma primeira impressão, né? Então, a comunicação por si só, ela nos vende para as outras pessoas, né? E não necessariamente monetariamente, né? O que a gente está falando assim, ó, o resultado, o dinheiro ele é uma simbologia. Antigamente, as pessoas não conseguiam raciocinar dessa maneira. Por quê? Porque elas viam o dinheiro de papel e nota e não entendia que o dinheiro ele é uma energia de troca. Hoje, com o Pix, você fala assim, onde está o dinheiro? Está numa energia. Então, o Pix ele é uma maneira de você trocar valores, só que não tem materialidade. Ele é uma energia. Então, essa eu falo assim, essa é a minha busca de implantar essa mentalidade nas pessoas, de treinar isso nela, que eu começo com a minha filha. Eu implanto nela o simbologismo do dinheiro, que é um resultado do que ela gera de valor. E aí, consequentemente, vai vir a energia do dinheiro. Então, que a gente sai hoje no mundo
4.0, né? Sim, 5.0, eu falo assim, a gente sai da mentalidade de material e a gente entende que a gente está trocando valores. Então, todo aquele conhecimento que eu adquiri, toda aquela habilidade de montar um negócio, isso é que eu tenho valor. E aí você desenvolver isso no outro, esse é o nosso propósito, né? De desenvolver o melhor que o outro tem. E o ser humano, ele é ilimitado, né, cara? Cada ser humano, ele carrega uma potência que a gente não tem como medir. A gente tem como treinar e jogar esse ser humano para a vida. A vida, ela é muito bonita. Só que se você tiver uma configuração igual aquela do copo meio cheio e meio vazio. Sim, sim. Cada pessoa vai ter uma interpretação daquele copo de acordo com as emoções que carrega, né? Então, o que desenvolver de emoções é o importante. Legal. Você está falando sobre desenvolvimento de emoções, você falou também sobre esse treinamento que você já está dando para sua filha. Sim. Você já me disse aqui, de maneira indireta, que onde a criança cresce, influencia muito quem ela vai ser, né? Sim. Então, o que nós temos hoje são pessoas que cresceram, muitas das vezes, em ambientes totalmente desfavoráveis, né? Sim. Até onde você pensa que essa criação, ela influencia no ser, na comunicação da pessoa hoje em dia? Davi, ela influencia muito. A ambiência, ela influencia muito o ser humano. Só que chega um momento que ela não pode ser fator determinante. Porque a gente tem vários exemplos, tanto de pequenez, quanto de pessoas que saíram do zero e são bilionários, que geraram muito valor. A gente só chega numa cifra grande e se mantém por muito tempo se a gente gera muito valor, de uma maneira íntegra. Lógico que a sua história, o seu ambiente, ele vai influenciar. Mas até o momento que você perceber que você tem essa capacidade de não repetir aquela história, de não aceitar aquela condição. E quando a gente fala de ambiente, se eu me conecto com você, que é um cara extraordinário, que constrói tudo isso aqui, eu vou ver que existe esse mundo, eu vou ver que existe essa geração de valor. E aí, se eu não tinha visto isso antes, agora eu vi. E eu tenho uma frase que fala assim, ó, quando eu vejo, eu não consigo mais desver. É verdade. Então, eu falo assim, ó, eu já estive em 14 países. E eu peguei algo de bom desses lugares que eu estive. E aí, o meu pensamento e as minhas emoções que eu vivi nesses lugares, esses sentimentos, eles entram dentro de mim e aí não tem como eu ter o mesmo tamanho. E isso acontece quando eu me deixo afetar pelo outro. Esse outro, ele tem mais um universo que eu não experimentei ainda. Então, vão ter coisas que ele passou que eu não passei. E aí, eu vou pegar um pouco dele e vou deixar um pouco para ele. E aí, a gente sai com duas cargas que a gente não tinha. Sim. Então, sempre quando rola uma comunicação, quando rola um compartilhamento, principalmente mais profundo de emoções, a gente sempre sai ganhando muito mais do que a gente carregava. Sim. E como eu falo assim, ó, eu sou muito cristão, né? E Cristo, ele veio para ter essa multiplicação. Lá na Bíblia, em Gênesis lá 1:26, fala justamente disso. Tipo assim, ó, você veio para governar. Primeiro assim, você é a imagem e semelhança do Criador. Então, o seu segundo... Essa é a sua imagem. E o seu propósito é o quê? É você governar, dominar e multiplicar. Sim. Então, a função matemática que tem na Bíblia é de multiplicação. E isso, quando a gente fala de sentimentos, quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de comunicação, como é que a gente vai dominar, governar e multiplicar esse talento? E aí a gente começa a passar isso para frente. Com esse objetivo, com esse propósito de multiplicação. Então, quando eu aprendo, qual que é a maneira mais de efetuar esse conhecimento? Ensinando, multiplicando, sendo um fator multiplicador. Sim. Então, isso em todas as atividades. Por exemplo, eu faço isso lá na criação de abelhas, eu faço isso como fotógrafo, eu faço isso como terapeuta, eu faço isso como empresário. Então, eu estou ensinando aquilo que eu aprendi. Por quê? Porque o benefício ele vai ser mais para mim, também para o outro. Então, não tem essa configuração de ficar guardando para você.
Porque eu percebi isso. E as coisas são feitas por princípio. Se eu multiplico para você, vai multiplicar muito mais para mim. Isso é um princípio. Aí, se você pauta a sua vida por princípios, você não vai cair nas regras. Eu falo, lá em casa, a maioria é jurista lá em casa. Meu pai é advogado, meu irmão, meu padrasto, eles são advogados. E o direito, ele tem um princípio. Como Deus tem um princípio, que é um Deus de liberdade, só que ele vem um Deus de justiça. Então, ele não te proíbe de fazer nada. Assim como no direito, o princípio do direito, ele não te proíbe de fazer nada. Só que quando você quebra princípios, você vai cair nas regras. E aí o direito, ele vai te punir de acordo com aquela quebra de princípio que você praticou. Então, eu prefiro identificar os princípios bons e multiplicar isso. E essa necessidade da boa comunicação, ela não é de hoje. Hoje está muito em alta, igual você falou das escolas e tudo mais. Mas, cara, tem uma questão aí dessa modernidade que nós temos hoje que acredito que vai prejudicar as pessoas, que é essa automatização na comunicação. Você acha que o fato de deixar as pessoas mais confortáveis a partir da hora de que eu tenho um robozinho que me atende, eu tenho uma IA que faz uma ligação, uma que responde um e-mail, você acha que a comunicação ela vai assim, ficando mais fraca? Como se fosse um músculo, sabe? Sim. Você acredita nisso? Não, eu acredito o seguinte, ó, as tecnologias, elas já existem. Mais uma vez eu falo assim, ó, eu sou criacionista. Então eu acredito que Deus já criou todas as coisas. Tecnologias existem para os homens descobrirem. Só que dependendo do seu estado emocional, você vai, mais uma vez, dominar e governar ou ser dominado por elas. Eu falo que toda repetição leva à perfeição. Na comunicação, é o mesmo sentido. Então, você tem que treinar. A comunicação, ela tem a parte técnica e tem a parte emocional. Então, você vai treinar. As duas é possível de treinar. A gente já nasce com essa habilidade de treinar e sermos seres ilimitados. Quem limita a gente é a falta de conhecimento. Como eu sei disso, eu posso desenvolver esse treinamento. Eu costumo dizer que, por exemplo, eu sou um estudioso de Aristóteles. Aristóteles tem a teoria lá dos 3 discursos, que é o quê? Você vem para mim com uma tese, eu te levanto uma antítese, que são perguntas sobre aquela tese que você vai defender, para a gente chegar numa síntese. Então, são esses 3 passos da comunicação. E como é que eu faço isso? Treinando. Treinando oratória, treinando retórica, treinando como a minha postura corporal, a minha maneira de se comunicar. Tudo é possível a partir do momento que você acredita. Então, e aí, a partir do momento que você acredita, você vai treinar. Então, você é um ser limitado. Quem se limita é você. E aí, você pode chegar aonde você determinou. Antes, a gente estava falando aqui, eu falei que tudo parte de um objetivo. Então, a gente tem que ter objetivo na vida, planejar isso e fazer ações para chegar nesse objetivo. A comunicação, ela é exatamente assim. Eu, estudando comunicadores, eu percebi isso também. Eu, como treinador de liderança, eu percebo isso também. Então, a primeira pergunta que eu faço é justamente isso. Onde você quer chegar? No seu negócio, com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor. Onde você quer chegar na sua vida? Esse é o primeiro passo. Se você definir que é 100, a gente vai trabalhar e desenvolver habilidades para isso. Se você definir que é 1000, a gente vai trabalhar e definir isso. Então, é ilimitado. Você vai ter que definir o seu objetivo. E a comunicação, ela vai encontrar um meio ali de treinamento de fazer você se expor mais, aparecer mais, comunicar mais de uma maneira mais eficiente e mais emocionalmente conectiva, entendeu? Ela vai se conectar mais. Porque, mais uma vez, as pessoas são afetadas umas pelas outras. E a gente tem que trazer esse afeto na comunicação. E isso tem jeito de você treinar e desenvolver. Para não ficar essa coisa mecânica e não achar que você fica dependente de uma tecnologia. E que não é uma verdade. Sim. A tecnologia a gente tem que saber usá-la, né? A gente está ali, tudo à disposição para a gente usar ela.
As empresas, muitas das vezes, com a tecnologia em mãos, elas fazem ações no nosso dia a dia que não vendem, cara. Sabe? A gente estava vindo de carro para cá e eu recebi uma ligação. Aí você vai atender, né? Beleza? Atendi uma ligação, era um áudio gravado me oferecendo, acho que era um seguro. Sim. Cara, isso não vende, cara. Onde, sabe? Não vende. Eu não sei que se existir alguém, talvez mais no meu universo, me comunicando da maneira que eu sei, não vende, cara, sabe? Então, esse exagero, muitas das vezes, nessa facilitação que hoje em dia é de fazer uma ligação, as empresas ligam aos milhões, ela tem forçado a comunicação a modificar, né? Antigamente era um telefonema, mas hoje eu vejo as pessoas muitas das vezes me mandando um WhatsApp porque, cara, você recebe 30 ligações no dia ali e a maioria das vezes as 30 são de empresas fazendo propagandas e cobrando alguma coisa e isso te faz ficar duvidar de quando o telefone toca, se é alguém ou se é importante, né? A comunicação, Davi, nos dias de hoje, eu percebo que deu uma saturada, né? Eu falo assim, tem uma comunicação na internet que ela é uma comunicação panfletária, né? É aquele negócio que você só fala do cara para vender, para entregar panfleto da sua venda, E rola uma coisa que conecta... O que conecta os humanos? Que é o conhecimento. Então, se eu começo a falar sobre o que eu tenho de melhor e comunico isso de uma maneira não querendo vender diretamente para a pessoa, mas educando ela, trazendo o que é melhor do que eu entendi do meu mercado. Não fazendo uma comunicação só vendendo. Uma comunicação panfletária, que é isso que acontece hoje. Hoje existe uma saturação, existe uma maneira que é natural, quando você tem uma tecnologia nova, por exemplo, a IA, você começa a usar muito até você entender aquilo ali e o quanto que ela se encaixa para as pessoas. E aí você vai começar a ter uma transformação de uso daquela ferramenta. Mas ela não vai deixar de existir. Igual, por exemplo, a gente está falando de comunicação. Quando surgiu a TV, por exemplo, falava que ia acabar o rádio. E quando surgiu a internet, falavam que ia acabar a TV. E, na verdade, não é isso. São tecnologias que elas não vão acabar nunca. Mas que a gente vai dominá-las. Igual agora surgiu a IA. A IA é uma ferramenta a mais que tem uma agilidade de pensamento, de informação, só que a gente tem que saber usar isso de uma maneira que nos beneficie, né? De uma maneira que a gente consiga dominar aquilo e usar para o nosso benefício. Não tem sentido eu ficar refém de uma ferramenta. Entendeu? E você vê que é engraçado, né? Mesmo o que nós estamos fazendo aqui hoje, o podcast, que é uma ótima maneira para a comunicação, não só nossa aqui, mas de todo mundo que vai assistir, não nasceu de hoje, concorda? Isso aqui, muitas das vezes, antigamente, era apenas um programa de rádio, concorda? Exato. Eu vejo a internet, ela veio... E quando ela chegou, falavam que iria destruir a televisão, né? Exato. Mas, cara, hoje eu vejo alguns grandes players transformando programas que começaram como podcast em programas igual de palco, sabe? Sim. Então você vê que é cíclico, cara. É cíclico. É muito engraçado. Exatamente. E não adianta, quando aparece uma coisa, não adianta elevar ela e tirar a importância do resto, né? Claro. Acho que o volume de entusiastas é tão grande que se gera uma bolha, sabe? E que uma hora aquela bolha estoura, né? E aí tudo volta ao equilíbrio, né? Assim, eu vou falar como terapeuta, né? Eu falo, nosso corpo, fisiologicamente, ele funciona com economia de energia. Então, a natureza, ela vai por eficiência energética. Só que o nosso corpo, existe uma gestão de energia. E aí, a sua mente, eu costumo dizer, por que chama mente, né? Porque ela mente pra gente. Então, sempre vem com algo novo que você vai fazer, sempre vem um medo. Existem dois tipos de medo. Um medo que é instintivo, que é que nos mantém vivo, que é bom que a gente tenha. E tem um medo que ele é imaginativo. É a má gestão da imaginação. Então, sempre que você vai fazer algo novo, o seu cérebro, sua mente vai falar assim, não, Davi, fica quietinho, porque eu não quero me envolver. Então, todo passo inicial, ele é sempre mais difícil. Por quê? Porque você tem que vencer a você mesmo. Eu falo assim, uma das citações que mais aparece na Bíblia, que é o meu livro de consulta, né? Que é de princípios, é não tenhais medo. Então, é uma das expressões que mais aparecem na Bíblia. Por quê? Porque a gestão desse medo que vai fazer você superar, né?
dentro da psicologia, né, tem uma frase que fala assim: os seus medos são do tamanho dos seus desejos. Então, quando você deseja algo, automaticamente a sua fisiologia, que é para economia de energia, ele vai ter o medo do mesmo tamanho. E aí, o que eu falo hoje, inclusive para minha filha, ela fala: papai, eu tô com medo. Eu falo assim: vai com medo mesmo. Então, você identifica se esse medo é instintivo ou se ele é só a sua má gestão da imaginação. Se for a má gestão, o papai está aqui para te apoiar, para te dar suporte. Agora, se for instintivo, então você freia isso. Entendeu? Então, psicologicamente e fisiologicamente, tem essa energia que nos rege, que quanto mais você entra em contato com ela, mais ela vai ficando natural, mais você vai tendo ferramentas para dominar ela. Essa histeria, né, generalizada com a IA, por exemplo, é uma falta de gestão da imaginação. A tendência é imaginar uma IA que vai dominar o robô e tal. E se a gente começar a imaginar de uma outra maneira? Fala, poxa, vai vir para nos beneficiar. Então, tem dois grupos de pessoas, né? Os que são positivos, os que são negativos em qualquer assunto. Então, se eu acredito que a IA é uma coisa maléfica, ela vai ser. Porque eu acredito naquilo. A crença, ela é limitada àquilo. Sim. Se eu acredito que ela é uma coisa benéfica, eu vou me beneficiar daquilo. Então, a crença, ela acaba sendo benéfica também. Legal. Tiago, agora falando sobre comunicação de influência. O que você vê que é a maior dificuldade hoje dos líderes na comunicação? A liderança, ela é uma posição muito solitária. Porque quem está num papel de liderança, ele tem que tomar decisões. Só que quando essa liderança, ela tem... Eu li até um artigo de uma revista de executivos que chama HSM Management. E lá eu li um artigo de 100 páginas que fala de uma liderança educadora e ativacional. E não reativa. Então, eu penso que o líder, ele tem que ser um líder educador. O que é um líder educador? Que ele vai ensinar. Ele não vai fazer com que a pessoa adivinhe. Muitas vezes, o óbvio tem que ser mostrado. O óbvio ele tem que ser explicado, desenhado, literalmente. Sim. Eu vi lá, essa semana eu tive várias visitas em vários negócios de food service. Então, eu tive a oportunidade de estar na cozinha de alguns. Então, eu cheguei lá numa hamburgueria, por exemplo. Aí eu vi lá que tem o desenho da sequência de ingredientes de um lanche. Então, aquilo ali é uma comunicação do óbvio. Porque se um colaborador, excepcionalmente, ele falta, a outra pessoa que vai estar ali, através daquela comunicação, ela vai saber fazer o processo. Então, é o óbvio sendo explicado, mostrado, desenhado. Então, o papel da liderança para que a comunicação seja efetiva é um papel de educação. Eu acredito muito nisso e vejo muito isso acontecendo. Esses estilos de liderança, quando eu vejo um líder reativo, que não se comunica, que não carrega esse espírito de dividir para que a operação aconteça, ele tem a tendência a sofrer mais. Agora, eu também vejo líderes que são mais energéticos no sentido de uma energia mais expansiva, de comunicação, de uma comunicação assertiva, de uma preocupação com aquele desenvolvimento do colaborador ou do funcionário. Ele tem uma operação energética mais fluida, mais prazerosa, entendeu? Então, para uma comunicação efetiva na liderança, ela vem também ela vem de uma conscientização da liderança de que o óbvio tem que ser dito, né? Claro. Legal. Eu acho até legal que aplicando isso que você disse,
a minha empresa hoje, eu vejo que muitas das vezes, cara, tem gente que são pessoas excepcionais, pessoas que muitas vezes eu converso, pessoas que estão em lugares que eu almejaria estar, sabe? E que às vezes eu tenho que ajudar essa pessoa a deletar um arquivo, a pegar e entender como abre uma coisa. Coisas que para mim, que sou da minha área, são coisas simples. Exato. Mas se numa dessa eu agir de maneira grosseira e tudo mais, no meu caso, como a gente fala, quando a gente é empreendedor, a gente não tem chefe, mas cada cliente é um chefe, né? Eu perco o cliente, cara. Por talvez um erro nessa comunicação de não entender, de pensar que, porque é óbvio para mim não vai ser, é óbvio para você, né? Exato. Davi, você, mais uma vez assim, você está de parabéns pela iniciativa de montar um complexo de comunicação igual você está montando aqui. Obrigado. E você tem um papel fundamental no desenvolvimento de pegar o valor que você gera, que você é capaz de gerar, e transformar isso num legado para outras famílias. Então, você vai desenvolver métodos aqui dentro de ensinar essas pessoas a comunicar aquilo que você traz de valor. E isso vai ser, assim, engrandecedor, cara. A gente está aqui para justamente ver iniciativas de sucesso, que é isso aqui. Vocês vão ter oportunidade de vir aqui visitar o estúdio Avancini aqui, os estúdios, né? E vocês vão ter ideia da dimensão que é isso. E do tanto que o que está no propósito do Davi, no coração do Davi, é um propósito que não tem limite. Eu falo assim, só você pode limitar isso. Então, se você, como líder, como gestor do Avancini Studios, você entender que as pessoas que entrarem aqui, seus funcionários, seus colaboradores, seus parceiros, você não guardar o seu conhecimento para você e comunicar, não tem jeito de ficar do mesmo tamanho. Você vai pegar um andar inteiro aqui desse prédio, porque esse é o segredo, né? Eu falo que Jesus ele veio justamente comunicar isso pra gente, ensinar. Autoridade, você só consegue ensinando. É verdade. Se você frear isso, se você guardar isso dentro de você, você achar que está fazendo um bom negócio, não está. Então, eu sou uma pessoa assim, eu entrego tudo, eu não tenho segredos, né? Eu sempre tenho, eu falo assim, eu tenho compromisso com uma verdade. E essa verdade é de gerar valor para as pessoas. Que eu vejo aqui em você, Davi. Tipo assim, você tem essa personalidade, você é um grande homem e muito grandes obrigado, homens, eles só refletem grandes obras. Os homens grandes são reflexos de ações grandes. A gente só mede um homem pela capacidade dele de criar coisas. Então, o que você criou aqui é algo grande. E você, não tem dúvida disso, pela nossa amizade, pelo nosso tempo de convivência, eu enxergo isso. Você é um muito grande obrigado, homem. Você não tem... essa trava de ficar guardando conhecimento, de ficar guardando coisas que não tem que guardar, né? Ô, Thiago, eu que agradeço, sabe que é uma honra te ter como amigo, já de alguns anos, acredito eu, né? E às vezes a gente se aproxima, às vezes a correria, mas sempre conectado. Toda vez que eu converso com você, você é uma pessoa assim que por exemplo, que nem na quarta-feira que a gente conversou, cara, você tava no 220, sabe? 10 a 1000 ali na cabeça. Falei, caramba, cara, isso até inspira, sabe? Que bom. Então, é um prazer te receber. Se você não fosse uma pessoa diferenciada, você pode ter certeza que você não estaria aqui, entendeu? Então, isso já é um sinal de que eu respeito você e tenho um apreço pelo que você faz, pelo seu trabalho. E eu consigo ver também que, desde quando eu te conheço, o mercado também ele tem identificado isso. Você está crescendo, cara. Independente do que seja, com os diversos braços, né? Você está crescendo e eu tenho certeza que tudo isso é porque você merece. Deus honra aqueles que trabalham, aqueles que agregam para a vida dos outros, né? E você é uma pessoa que faz isso. Então, também... Tá de parabéns, nota 10 mesmo. Ô Davi, a honra é minha. Mais uma vez, eu agradeço aqui o privilégio de você ter me convidado. Eu acredito
E o meu propósito é esse, como eu já falei, de gerar valor para as pessoas. Que eu acho que quando a gente gera um ambiente de valor, o resto vai se contaminando com isso e a gente vira multiplicadores. É verdade. A gente vira núcleos de multiplicar coisas boas. E aí eu penso que a cultura brasileira, ela é uma cultura de destruição de valores. Ela é uma cultura que acaba com o ser humano e a gente tem o papel de não acreditar nisso. De acreditar que todo ser humano ele é capaz, todo ser humano ele tem essa centelha de luz dentro dela. E o meu propósito, eu identifiquei que é esse. Então, para mim, tá aqui é uma honra ver pessoas que têm gerado valor, que têm construído negócios fantásticos, que têm essa disposição de, mais uma vez, gerar valor na vida das outras pessoas. Eu agradeço você, Angélica, de estar tendo essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa vida, de também visitar aqui e ver que existem lugares fantásticos. E você que quer conhecer, que precisa gravar um podcast, precisa gerar valor para o seu negócio, o Avancini Studios é assim, ó. Eu já tive a oportunidade de estar em vários estúdios de comunicação. E vou te falar, não existe coisa melhor em Ribeirão que o Avancini Studio. Para mim é uma honra estar nesse projeto seu, viu, Davi? Ô, Thiago, muito obrigado. É uma honra também conversar contigo sobre comunicação, né? Esse que é um tema muito aberto, concorda? Sim. Quando a gente sai da comunicação verbal, cara, a gente percebe que a comunicação é tudo, sabe? Tudo. É tudo. O que é um ser se ele não pode se comunicar, né? Tudo comunica, né? Ainda a gente, pelo pouco tempo, né? Eu falo assim, a gente nem entrou nas expressões corporais, né? Sim. E aí é um universo gigantesco. Abre espaço para um segundo episódio, hein? Claro. Depois a gente combina certinho e faz. Com certeza, vão ter outros. Com toda certeza, meu amigo. Davi, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi o segundo episódio da segunda temporada do Pod da Visão. Confiram depois todos esses episódios. Se você ficou curioso para saber sobre qualquer uma das empresas, depois a gente vai deixar tudo certinho na descrição desse vídeo, do Instagram do Thiago, o Instagram da Fator Mel, da Fator Mel, da Dois Elas. Isso, tudo certinho lá você vai conseguir acessar, tá bom? Tenho certeza que esse episódio ele agregou para você. E se ele agregou, curta, mande pros seus amigos e continue acompanhando a nossa página, que muita coisa boa vem por aí. Muito obrigado e até a próxima.